do Senhor Jesus, juntos, alegria e satisfação de receber cada um dos irmãos, então nós juntos adorarmos ao Senhor. Se você puder falar com Deus nesse momento, eu convido você a esquecer as coisas lá fora e abrir um espaço agora no teu coração para falar com o Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar, Pai, diante da Tua presença as nossas vidas, entregar, Senhor, nesse momento em especial, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, nós viemos das nossas casas até esse local, viemos com um propósito, Deus, é te adorar, agradecer o Teu nome, dizer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre a nossa vida, o Senhor é Deus sobre essa igreja, o Senhor é Deus sobre a cidade de Espumoso, o Senhor é Deus sobre o estado do Rio Grande do Sul, o Senhor é Deus sobre o Brasil, Pai, todas as coisas, Pai, todas as coisas, Senhor, que foram feitas pelo Senhor. Então, Deus, nós rendemos graças, louvor e adoração ao Deus Criador de tudo, Pai. Deus, seja o centro dessa reunião. Deus, nós colocamos as nossas vidas, Pai, em Sua presença, no nome santo de Jesus, colocamos, Senhor, nossa oração, Pai, em gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada um que saiu da sua casa e veio até esse local para junto nós adorarmos o Seu nome. Deus também quer estender, Senhor, essa oração àqueles irmãos que porventura não puderam estar aqui por motivo de enfermidade, de doença, quem sabe, Deus, com força maior, aonde eles estiverem, quem sabe através desse vídeo, dessa live, eles possam estar nos vendo aqui, eles possam estar sendo participantes dessa reunião, desse culto de adoração ao Senhor. Deus, aonde houver uma pessoa conectada, ligada aqui, ou que porventura futuramente venha ver e ouvir, Senhor, que tudo aqui for feito, que eles sejam alcançados também, e que a oração, a adoração deles também chegue diante do Senhor, Pai. Nós queremos honrar o Seu nome, queremos colocar as nossas vidas inteiramente nas Tuas mãos. Para isso, Deus, toma conta, Senhor, desse lugar, dá direção para nós através do Espírito Santo, todos os louvores, tudo que aqui for feito, a palavra que o Teu servo irá trazer, tudo, Senhor, dá direção, assenta em nosso coração o desejo de nós conhecermos mais, buscarmos mais, termos fome, termos sede, Pai, para podermos glorificar o Teu nome, Pai, em todos os dias da nossa vida, não só aqui dentro, mas quando saímos daqui e lá fora estivermos, Pai. Deus, nós oramos e entregamos diante do Senhor a nossa vida e a nossa oração no nome santo de Jesus. Você tem Bíblia? Segure na tua mão e abra ela lá em Lucas capítulo 19. Eu quero ler com você um pequeno trecho de uma história de um moço, um homem, um senhor, enfim, o texto não diz a idade, mas que enfrentou uma dificuldade muito grande para poder ver Jesus, para poder estar vendo Jesus. E esse homem, alguns dizem para ele, né, é o homenzinho da árvore. Conhece? O Zaqueu, né? Alguns dizem assim, canta aquele louvor do homenzinho da árvore. Qual que é? O Zaqueu. Então, é sobre esse moço, esse homem. Não sabia? Então, esse homem que eu quero falar para você, usando o que a Bíblia nos conta sobre ele. Diz assim ali no capítulo 19 de Lucas: Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Até aqui, por enquanto. E dentro desse contexto da vida de Zaqueu e o que ele viveu, é que eu quero fazer a aplicação agora para esse momento aqui. A gente não sabe qual é a dificuldade que cada um enfrentou para estar aqui. A gente não sabe qual é o tamanho da árvore que você teve que subir, quem sabe, para poder chegar, né, a esse momento de estar aqui. Eu sei que, por exemplo, o pastor Iva, a Bruna e a Malu enfrentaram quantos quilômetros para poder estar aqui, né? Por exemplo, o Gelson, Sabrina, né? Os nossos irmãos que vieram aqui junto com nós, o Fábio, a Eliane, a Miriam,
Quantos quilômetros fizeram para poder estar aqui? Para nós podermos adorar o Senhor juntos. Então há uma dificuldade às vezes para a gente poder se reunir diante do Senhor. Zaqueu, a dificuldade dele é que ele era pequeno. E para ele ver Jesus, ele precisou subir sobre uma árvore para poder enxergar Jesus. Só que aqui que está o interessante desse texto. Que Zaqueu, mesmo subindo em cima da árvore, mesmo estando numa figueira, que era uma árvore muito com folhas, frondosa, Jesus viu ele. Essa é a parte interessante, que nós estamos reunidos aqui, e às vezes a gente pode pensar, mas será que Jesus vai me ver? Eu quero dizer para você, Jesus já viu você. Jesus já viu você, Jesus já te enxergou, Jesus já veio para os seus, Ele já veio, Ele já está, olha que interessante, Ele já está no meio da igreja. Ele não vai vir no meio da igreja, Ele já está no meio da igreja, porque a igreja é dele. E como que eu posso dizer isso e afirmar com tanta convicção? Por exemplo, se você fizer assim, faz assim com suas mãos, ergue elas, tá? Ergue elas. Agora vira para o lado e olha para alguém. Uma pessoa só que está do teu lado. Vira e olha para essa pessoa. Virou? Olhou? Enxergou alguém do teu lado? Agora coloca as mãos sobre essa pessoa. Coloca as mãos sobre ela. Colocou as mãos sobre ela? Agora você acabou de tocar naquilo que Jesus disse que seria aqui nessa terra aquela pessoa que seria o representante dele, o canal dele. Se você está tocando sobre uma pessoa que representa Jesus aqui na terra, então você pode até ir mais além. Você pode dar um abraço nessa pessoa. E você pode dizer para essa pessoa: eu amo estar nesse lugar, porque Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação do século. E como Ele estaria conosco? Através da vida das pessoas que estão em Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos essa certeza que somos do Senhor e o Senhor é nosso. Amém? Então seja muito bem-vindo, Pastor Igor, Bruna, Manu, Gelson, Sabrina, Camille, Malu, o Fábio e a Ariane, né? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. E todos os demais irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos cantar louvores aqui. Aquele louvor lá que eu pedi é um louvor que eu tenho que colocar no notebook. Hoje não vai ser notebook, hoje vai ser ao vivo. Então, enquanto nós estivermos cantando esse louvor, você vai sair do teu lugar e você vai dar um abraço nos visitantes, você vai dar um abraço nas pessoas que vieram hoje aqui nesse lugar e declarar para elas, dizer assim: irmão, é bom nós estarmos juntos, porque juntos nós vamos adorar o Senhor. Amém? Você pode fazer isso? Consegue fazer isso? Vamos adorar o Senhor então.
Senhor, e declarar que se não for para adorar Ele, nós nem queremos estar aqui nesse lugar. Senhor, você pode ir com a mão aos céus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Se eu tenho para pedir algo, Ele pode te dar. Mas o principal é adorar o nome dEle. Declarar que Ele é santo, declarar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele nos ama tanto que chega a nos constranger com o seu amor. Ah, Senhor, se não for para te adorar, não pensar em nossos pulmões. Não há nada que nós possamos fazer, Senhor, para isso.
há diversas formas de adorar o nome do Senhor. Mas você sabe por quê? Porque hoje nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Livres para adorar o nome dele. Com tudo que nós temos, com os talentos, com os dons, tudo é para ele. Para adorá-lo, exaltá-lo. E você está aqui nessa noite para entender que você não é mais escravo dos teus vícios. Você não é mais escravo do jugo que havia sobre mim e sobre você. Ele nos tirou das mãos do inimigo. Nós estávamos perdidos, distraídos, distantes de um Pai. Mas Ele
Amém. Irmão, irmã, antes de nós darmos continuidade, quero convidar você a se assentar, descansar um pouquinho aí as suas pernas. Depois a gente vai cantar mais louvor. Mas antes eu quero continuar a leitura desse texto. E diante da leitura desse texto, também fazer uma aplicação e convidar você a ofertar algo na casa do Senhor. Versículo 5 do capítulo 19 diz assim: quando Jesus, de Lucas, né? Aqueles que chegaram após o início do culto, li a palavra de oração, Lucas capítulo 19, li até o versículo 4. Agora eu vou estar lendo o versículo 5. Diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O que isso pode ter a ver com essa parte que também faz parte do culto? A parte da oferta, o momento de consagrarmos os nossos dízimos, né? O que tem a ver Jesus ir à casa de Zaqueu? Tem a ver com o investimento que Zaqueu fez na vida de Jesus. Porque Jesus, junto com os seus discípulos, né? Eu lembrei agora do gaúcho que a gente esteve agora no final, durante a semana ali em Soledade, e o pastor gaúcho, aquele que esteve na praça no final do ano, estava ali, e ele disse que Jesus, ele andava com os seus cupinchas. Os cupinchas, gaúcho sabe o que é cupincha. Cupincha é o amigo mais chegado, o parceiro, aquele que anda junto. Então Jesus com seus discípulos, ele precisava, né? Então, Zaqueu, desce daí que eu quero estar aí na sua casa. Qual é o investimento que Zaqueu teve que ter para receber Jesus na casa dele? O texto diz que ele, né, recebeu Jesus com alegria lá na casa dele. Para receber uma pessoa na sua casa e ofertar o melhor, dar o melhor para Jesus, certamente ele teve um investimento. Ele teve que investir algo para poder receber Jesus e os seus amigos, aqueles que andavam junto com Jesus na casa. E quando nós aplicamos isso nesse momento, é para você entender que a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, ela não cobra pela palavra. A palavra não é cobrada. A palavra, ela é de graça. Recebemos de graça, obrigado. Ela é de graça e nós não vamos cobrar pela palavra. Mas tudo tem despesa, né? Para a gente estar num clima bom, não tem o ar ligado. Tem o ar ligado. Para você, se você está com sede, se tiver com sede, você vai fazer o quê? Vai erguer tua mão. Se for para dar glória a Deus, embaixo. Se você fizer glória a Deus, ficar com a mão erguida, o Márcio vem correndo e coloca um copo d'água na mão. Por quê? Porque ele vai ter, é a senha. Ergueu a mão, ficou com a mão no tempo erguido, quer dizer, olha, eu estou precisando de uma água, não estou me sentindo muito bem, ou de repente estou com sede, né? E aí ele vai trazer uma água geladinha para você. Para ter um bebedouro, trocar o filtro, para colocar ali dentro aquela água gelada, tem despesa. Bom seria se nós não precisássemos, né? Nada de ofertar para a obra de Deus, mas apenas vir e receber uma oferta. Vir aqui e receber. O pastor na saída ali está 50 por irmão, 50 por irmão e 6 por irmã. Né? Que as irmãs gastam um pouquinho mais que os irmãos. Então dá 50 por irmão e 6 por irmã. Você já pensou que alegria seria? Nós teríamos espaço aqui dentro, será? Para comportar tantas pessoas que viriam aqui? Será que teríamos? Eu acredito que não. Eu acredito que faltaria lugar aqui dentro. E bom seria se nós pudéssemos fazer isso. Mas é inviável, é impossível fazermos isso. Né? Pelo menos na realidade que nós vivemos. Então por isso é dada a oportunidade. Então quando a gente fala isso, não é para constranger ninguém, mas sim para dar a oportunidade de ajudar, ser um colaborador na obra de Deus. Amém? Amém. Bem tranquilo? Colaborar com alegria? Não vai sair correndo, trepar na árvore, se esconder e dizer, como Zaqueu correu em cima? Não, mas quando você entendeu e aceitou, então é com alegria. Segura na sua mão a tua oferta, independente do valor, a gente não fala de valor, porque é livre, tá? Cada um oferta o que sentir no coração. Você, quem sabe, tem o teu dízimo, vai também estar trazendo o dízimo, que tem uma caixa que a gente chama gasofilácio, né? Biblicamente falando. Então você pode estar no louvor seguinte, estar trazendo a tua oferta e colocando ali. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, segura na tua mão. Agora sim, se possível, ficar em pé. Todos os irmãos, independente se vão ofertar ou não, fiquem em
pé, porque eu quero abençoar a tua vida com essa oração, e sei que o Senhor vai estar confirmando essa bênção, para que você possa, no momento oportuno, também ajudar, colaborar e semear na obra do Senhor Jesus. Deus, é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, e eu com bastante tranquilidade, eu trago essa palavra ao coração dos meus irmãos, porque eu sei que assim como Zaqueu teve uma despesa, teve um investimento, nós também temos, Pai. Nós temos uma despesa para podermos fazer a tua obra, para podermos estarmos aqui reunidos nessa tarde. Então, Deus, eu entrego diante do teu altar cada semente que esses irmãos estarão lançando nessa terra, que é produtiva, eu entrego diante do Senhor e peço, Deus, que o Senhor multiplique, Pai, porque essa semente ela pode morrer, quem sabe no bolso, na carteira desse irmão, assim como o dízimo, a fidelidade desse irmão e dessa irmã, eu entrego diante do Senhor e eu peço que o Senhor esteja, Pai, prosperando em todas as áreas, não apenas a área financeira, mas todas as áreas da vida desse irmão e dessa irmã, para que no momento oportuno eles possam ter a alegria de serem colaboradores na tua casa, assim como muitos já o são, Pai. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Você crê nisso? Recebeu no teu coração? Amém. Então você, enquanto estivermos aqui adorando o Senhor, você pode trazer a tua oferta ali. Para
Você não acredita dessa forma também? Igreja dessa forma? Tem tantas pessoas, irmãos, que gostariam de estar vivos e alegres na presença de Deus, não estão, porque já partiram desse mundo, mas gostariam. E nós que estamos, temos que manifestar a alegria. Concorda comigo? Amém. Então, é isso, é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que eu sirvo. Todas as crianças até 10 anos, joga a mão. Crianças até 10 anos. Olha, o Giovanni ergueu a mão. Crianças até 10 anos, desce junto com a Giovanni que ela vai ensaiar. As de 10 anos para mais, fica aqui conosco aqui, tá? Se vocês já são grandes, já podem ficar aqui conosco para aprender a palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não saudei o irmão que chegou após o início do culto, né? Como que o irmão se chama? Antônio. Seja muito bem-vindo, irmão. Em nome de Jesus, sinta-se em casa, sinta-se à vontade junto conosco aqui para adorarmos o Senhor. Ariane, também não falei sobre o seu nome, né? É tão em casa que acaba esquecendo, mas ela fazia dias que não vi. Seja bem-vindo. Obrigada. Luana, também, né, Luana? Não falei seu nome, seja muito bem-vindo, viu? Filha da irmã, né? Ana Rodas, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. E a pequenininha que veio junto com a Vitória, me falhou o nome, como que é mesmo? Oh? Valentina, olha que nome bonito. Valentina, se eu tivesse mais uma filha, eu ia colocar o nome Valentina. Aleluia. Mas é só espiritual, né? E aqui encerrou-se. Aqui encerrou-se. Ai, Jesus. É só por milagre mesmo. Encerrou. Glória a Deus. Pastor Igor, nosso amigo, irmão de fé, camarada, né? E a gente tem a alegria de já ter ouvido ele ontem, ele já esteve conosco aqui ontem e hoje novamente, né, pastor? Uma bênção nesse pastor jovem. Outro dia até eu falei sobre ele aqui, eu não pude falar a idade porque não sabia, mas ele tem mais de 30 e menos de 40. Aleluia! Pastor Igor, a gente trabalhou junto ali em Carazinho, ele era obreiro lá do pastor Odilon, né? E a gente atendia uma congregação. Quando a gente foi enviado para esse moço, ele e a esposa Bruna, a esposa dele, a Bruna, né? Eles ficaram atendendo esse trabalho lá no bairro Oriental. Foi uma bênção, depois Deus chamou ele, né, para o ministério, né? E aí ele foi trabalhar, foi para o seminário, né? Foi isso, né? Saiu em Carazinho, foi para o seminário, lá ficou lá na parte administrativa, professor de seminário. Então, uma pessoa que vale a pena a gente sentar e escutar. Eu sempre digo isso, ele fica também assim, mas é verdade. Eu penso que uma pessoa que entende da palavra de Deus, assim, que tem uma dedicação na leitura, no conhecimento da palavra, uma pessoa que vale a pena a gente sentar e ouvir para aprender algo. Sempre a gente vai ter algo para aprender. Não era assim com os discípulos? Eles não sentavam aos pés do mestre para ouvir? Era assim com todos. Depois os discípulos dos discípulos sentavam aos pés deles para ouvir. E aí eu pergunto para você, nós somos o quê? Discípulos de quem? De Jesus. Então quando tem alguém que vai trazer a mensagem do Senhor Jesus, nós temos que sentar aos pés para ouvir. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Vamos orar por ele? Parte em nome de Deus, atendemos um trabalho lá na cidade de São Leopoldo, né? A gente sempre fala no Novo São Leopoldo. É do ladinho, 15 quilômetros. Menos próximo disso, né? Então, atende o trabalho ali, um trabalho bonito, um trabalho lindo. Quando você ir lá para o lado da capital, vá lá fazer uma visita para ele. Batista Independente. É você aqui, Santa Maria, Carazinho, lá você vai ser bem recebido como na tua casa. Amém? Vamos orar por ele? Porque estar à frente é sempre um desafio muito grande, né? Você pode erguer tua mão para cá? Deus poderoso. Da mesma forma que ontem o Senhor usou o Igor aqui sobre essa igreja como um canal, nós queremos também, Pai, que nessa noite Ele fale as coisas concernentes ao Teu reino, Pai. Que Ele não venha, Senhor, falar, Pai, aos nossos corações o que nós desejamos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Usa os lábios do Igor, as cordas vocais dele, usa o corpo físico dele como um canal aqui nessa noite, como o Senhor tem feito em tantos momentos, Pai. Deus, traz, Senhor, a Tua igreja, a Tua poderosa palavra, da forma que aprover ao Senhor, ao Espírito Santo, usar a vida do pastor Igor. Nós oramos e desde já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Amém. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ontem eu falei, reforço hoje, que é uma alegria estar aqui. Eu conheço esse trabalho aqui já de alguns anos. Não sei se algum dos irmãos já
fazia parte desse trabalho na época, aí pelo ano 2009, por aí. Estive com a Bruna na época, preguei aqui, ajudamos, cooperamos, fizemos um evangelismo na rua aqui, juntamente com outros irmãos. E um tempo depois o pastor Rudinei veio para cá e deu continuidade ao trabalho aqui. Era um trabalho bastante desafiador, não era muita gente que queria vir para cá não, viu? Deus usou o pastor Rudinei para vir aqui e dar continuidade a esse trabalho aqui. E graças a Deus a gente se alegra quando vê o povo de Deus reunido, o povo de Deus trabalhando, o povo de Deus animado, porque é para isso que nós fomos chamados, né? Para nos reunir, para nos alegrar, para trabalhar, né? Então é lindo de nós vermos isso. Agradeço a acolhida do pastor Rudinei e de sua família, né? Ontem eu estava sozinho aqui, a minha esposa estava em Três Palmeiras, eu acho, lá nos familiares, tinha uma festa da família. Hoje de manhã ela chegou, passamos o dia aqui com o pastor, fomos muito bem tratados aqui. Fiz um turismo hoje à tarde com o Bruno aí na cidade, fora da cidade, né? Fomos um pouquinho mais distante aí, foi legal, foi bem bacana. Bom, deixando de conversa, né? Porque não foi para isso que os irmãos vieram aqui, para ouvir minhas histórias, né? Os irmãos vieram para ouvir a palavra, tá? Daí para ouvir minhas histórias a gente pode marcar isso, você pode marcar churrasco e me chamar, e aí eu tenho bastante história para contar, tá? Mateus capítulo de número 3, hoje eu não coloquei o texto na tela, mas o Bruno vai deixar aqui apenas o título para vocês já irem visualizando, lendo, mas no capítulo 3 eu quero ler a partir do versículo de número 1, tá? 3, 1. Como é que faz aqui, pastor? É só ficar assim? Isso. Então tá bom. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. O negócio funciona mesmo. Chegou a água aqui. Versículo 8, vamos frisar o versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo? Todo o contexto é interessante. A gente quando estuda um pouquinho, a gente percebe o ministério de João Batista foi preparar a chegada do Messias. Ele foi o último dos profetas, porque os profetas anunciaram a chegada messiânica, e João Batista, ele teve esse privilégio, ele não apenas anunciou, como ele viu o cumprimento daquilo que ele estava profetizando. Alguns dias ele dizia: olha, se preparem, porque é chegado o reino de Deus. E uns dias depois disso ele disse: aquele ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele teve o privilégio de profetizar e ver o cumprimento da sua profecia. Agora, interessante nesta passagem é que a gente percebe que algumas pessoas vinham até João Batista, só que a intenção dos seus corações talvez não fosse a melhor de todas. E João Batista, sendo um homem de Deus, sendo um profeta de Deus, João Batista percebia ou tinha a revelação disso, porque quando os fariseus, e o texto diz, né, o versículo 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus, ou seja, religiosos, pessoas daquele tempo, que estavam aprisionados aos costumes da lei, eles eram categoricamente rígidos no cumprimento de normas, porém não haviam experimentado uma conversão,
não haviam experimentado uma transformação de vida. E às vezes, e eu não estou aqui falando mal de ninguém, mas nós percebemos que às vezes as pessoas confundem conversão com mudança de vestuário. Tem pessoas que acham, bom, agora eu vou para a igreja, eu vou usar uma roupa de uma determinada forma, eu vou cortar o cabelo de um determinado jeito, eu vou ter que usar um sapato nesse estilo, porque agora eu sou crente. Só que a conversão, ela é muito além do nosso vestuário. A conversão é uma transformação que começa de dentro para fora. E muitas vezes nós podemos ser enganados quando a gente olha para uma pessoa, e hoje em dia isso já não é mais tão comum, pelo menos lá na nossa região não é tão comum. Em algumas cidades do interior ainda se percebe muito isso. Ah, aquele fulano lá é um crente, olha a roupa que ele usa, olha aquela irmã lá, aquela mulher, ela é uma crente, olha o tamanho do cabelo dela. Hoje em dia, os crentes, os cristãos, os evangélicos já não são tão caracterizados pela roupa, né? Então, muitas pessoas se enganam quando olham para uma pessoa e dizem, poxa, aquele ali é crente. Só que no frigir dos ovos, como diz aquele ditado, na convivência, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? No exemplo, na prática, na maneira de ser, se percebe, puxa vida, aquela pessoa não é tão crente assim como eu imaginava que ela fosse. Porque não é a roupa que determina a nossa conversão, é o que aconteceu no nosso coração. Foi o que aconteceu no nosso coração, a obra de Jesus na nossa vida, e como nós recebemos essa palavra na nossa vida, o crédito que demos a essa palavra e o quão dispostos estamos a obedecer essa palavra. É isso que caracteriza um discípulo de Jesus, um cristão, essa transformação de dentro para fora. E João Batista observa que essas pessoas corriam para perto dele para serem batizadas, talvez, mas na verdade eles vinham porque eles estavam fugindo, com medo da ira vindoura, a ira que se aproxima. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, suas cobras, estou aqui parafraseando o texto, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas não buscam Deus pelo fato de Ele ser Deus, por terem entendido o Evangelho, por terem entendido a sua palavra e agora querem entregar as suas vidas a Ele, mas muitas vezes procuram porque tem medo. Puxa vida, eu vou para dentro da igreja porque senão eu vou para o inferno. Eu vou para dentro da igreja porque se eu for para dentro da igreja, eu vou ser abençoado financeiramente. Ou se eu for para dentro da igreja, pelo menos o meu casamento vai ser recuperado. E a gente tem visto por aí muitas igrejas que elas enchem de pessoas que na verdade estão buscando alguma coisa. Ou é uma bênção, ou é uma cura, ou é dinheiro, prosperidade, ou a pessoa amada, Tem algumas igrejas que fazem até essa campanha, Traz a pessoa amada em 7 semanas, coisas desse tipo assim, Gente interessada aí, pastor. Vamos continuar aqui na pregação. Então as pessoas correm para dentro das igrejas, mas o que de fato elas estão buscando? O que de fato elas estão procurando? Qual é, e não somos nós que julgamos, cabe e cumpre a Deus fazer esse juízo. Qual é a sinceridade das pessoas que se aproximam da igreja e que querem aparentemente buscar Deus? João Batista matou a charada aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram fugir da ira que se aproxima? O que vocês estão fazendo aqui? E aí o versículo 8 é o versículo que eu disse para vocês que nós vamos frisar ele, nós vamos sublinhar, vamos falar um pouco dele. João Batista diz assim, deem fruto que mostra o arrependimento. Não adianta a gente dizer, olha, eu me arrependi. Mas se os nossos frutos, ou seja, a nossa maneira de viver, a maneira como nós levamos a nossa vida depois dessa suposta conversão, ela precisa demonstrar, ela precisa comprovar que houve um arrependimento. Só dizer que houve arrependimento não é suficiente. Eu sei que às vezes a gente faz um momento de oração na igreja, que a gente convida as pessoas a vir à noite, ouviu a palavra, Deus falou com você, sai desse lugar, vem aqui. Algumas vezes as pessoas vêm na igreja, vêm à frente, recebem uma oração, algumas vezes até com lágrimas,
derramando lágrimas no seu rosto, mas voltam para casa e continuam fazendo a mesma coisa. Que coisa interessante, né? Porque não houve arrependimento, talvez houve uma comoção, talvez houve um remorso, talvez houve uma emoção, e essas coisas elas andam muito juntas, né? Mas arrependimento, quando ele é de fato, quando é o arrependimento genuíno, ele produz mudança, ele traz transformação, ele traz frutos que comprovam isso, e é o que nós estamos vendo aqui no texto do versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Eu uso, normalmente quando prego, eu uso a Bíblia na Nova Versão Internacional. Eu adotei essa versão para pregação, gosto dessa versão, mas eu sei que existem outras e que são versões muito boas. Talvez vocês estejam usando uma versão Almeida que diga: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem tem a sua Bíblia com a frase assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? É uma tradução mais formal, mas está dizendo a mesma coisa. Eu, quando pego um texto, eu tento comparar esse texto em várias versões, em várias traduções, para ver qual que é o melhor encaixe, qual que é a palavra que vai trazer a ideia do texto. E tem uma Bíblia, a Bíblia na edição pastoral, que ela foi traduzida desta maneira. Bruno, por favor, coloca aqui. A edição pastoral, Mateus 3,8, ela diz assim: façam coisas que provem que vocês se converteram. Olha só que interessante. Aquela que nós estávamos lendo agora há pouco falava que provem que vocês se arrependeram. Mas o arrependimento, na verdade, é a nossa conversão, o dia nas nossas vidas quando nós choramos pelos nossos pecados. Hoje estava ouvindo, mais uma vez, eu já tinha ouvido, mas é sempre bom relembrar o testemunho do pastor Rudinei, né, de quando de fato ele se rendeu às mãos do Senhor. E eu lembro que na minha vida também aconteceu isso, né, aos 18 anos também. Tive o privilégio de poder entrar na igreja e ouvir o Evangelho. Eu lembro que naquela noite, no culto de jovens, o pastor que pregava, ele falava sobre Jesus, a água que mata a sede. E ele falou: você pode beber a água do mar, você não vai matar a sede, aquela água salgada vai te dar mais sede. Você pode beber a água do esgoto, você vai trazer um mal para o seu próprio organismo e pode morrer porque bebeu a água do esgoto. Mas se você beber uma água potável, uma água pura, você vai matar a sua sede. Qual é a água que você tem bebido? Aquilo veio no meu coração e rasgou meu coração. Meu Deus, eu estou há 18 anos da minha vida passando sede, bebendo água salgada, bebendo água quente, bebendo água poluída. Eu quero essa água. E me entreguei nas mãos do Senhor. Não me tornei uma pessoa perfeita, mas eu venho sendo desde então aperfeiçoado pelo Senhor. Essa é a obra da santificação na nossa vida. Mas houve um dia que eu precisei me arrepender do ocultismo, me arrepender do espiritismo, me arrepender da imoralidade sexual. Conversão, arrependimento. E aí essa Bíblia na edição pastoral, ela diz assim: façam coisas que provem que vocês se converteram. Eu posso chegar aqui e tentar convencer vocês pelo meu argumento. Eu me converti, irmãos, vocês precisam acreditar em mim. Mas não será o discurso que vai fazer com que vocês acreditem em si, mas é a prática, é o dia a dia que demonstra, que comprova, que prova que houve conversão na vida de uma pessoa. E eu preparei uma mensagem que tem justamente esse título: coisas que provam que nós nos convertemos. Eu poderia falar de muitas. Eu acho que é uma mensagem assim que eu poderia ficar horas falando, não porque eu sou uma pessoa que tem muito conteúdo, é que o tema ele é instigante, ele tem muita coisa a ser dita. Mas eu selecionei algumas para compartilhar com vocês, e eu quero que vocês, durante esta pregação, façam uma avaliação pessoal, uma autoanálise. No primeiro ponto, quando o pastor estiver pregando, você pensa: como é que eu estou em relação a este tópico? Marca aí um X, estou bem, estou mal, como é que eu estou? No segundo, nesse aqui eu passei bem. No terceiro, puxa vida, eu vou ter que me converter de novo. E de vez em quando na nossa vida a gente precisa fazer isso. Teve vezes na minha vida que eu orei: Jesus, eu acho que eu preciso te aceitar de novo, porque eu estou fazendo tudo errado, me traz de volta, eu quero voltar ao centro, eu quero estar na tua vontade, eu quero trilhar no caminho certo.
Então a mensagem, a palavra de Deus, ela tem essa importância na igreja. Por que a gente continua firme na fé? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A gente ouve a palavra e a palavra nos coloca no trilho. A gente ouve, é por isso que a gente sempre tem que dar crédito à palavra. Por isso que eu não acredito num ministério que não valoriza a palavra. Tem tantas coisas que são fantásticas que acontecem na igreja, mas a palavra precisa ter um espaço muito especial, porque é a palavra que nos traz de volta e nos coloca no trilho. E aí eu quero que vocês então acompanhem comigo a linha de raciocínio. A primeira coisa, comunhão. E aí vocês já vão fazendo a avaliação. Não é para avaliar o irmão, hein? Aquele irmão lá. Não, é pessoal. Cada um faz a sua. Uma das primeiras coisas que eu observo, e a gente no campo missionário, a gente lida muito com pessoas novas que estão chegando, pessoas agora, mês que vem, vou batizar mais algumas pessoas que estão sendo discipuladas, e eu falo por experiência própria, e eu acredito que muitos dos irmãos aqui que já têm uma caminhada na fé vão se identificar com o que eu falo. Quando a gente de fato entrega a vida para Jesus e descobre esse amor, descobre essa graça, o melhor lugar para a nossa vida passa a ser aqui dentro. O prazer da nossa existência passa a ser a casa de Deus. A gente diz como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então a comunhão, ou seja, o se reunir, o estar junto, é um termômetro. É isso que também nos fala, não é a única coisa, mas é uma delas que fala para nós o quão convertidos nós estamos. Porque um crente que não tem prazer na casa de Deus precisa rever o seu conceito de conversão. Uma pessoa que diz que aceitou Jesus, que entendeu o Evangelho, mas que por qualquer motivo prefere ficar em casa do que na casa de Deus, essa pessoa precisa descobrir qual foi o Jesus que ela aceitou. Talvez foi aquele ex-namorado da Madonna, o Jesus Luz, mas não o Jesus de Nazaré. Porque quando nós entregamos a nossa vida, isso não tem a ver com ativismo, porque aí tem um outro problema, aquela pessoa que quer morar dentro da igreja, né? Traz o colchão inflável para cá e quer ficar aqui de segunda a domingo. Não, o permanecer aqui dentro todos os dias não faz de você um crente. Eu digo isso. A mesma coisa que você botar a sua cama e dormir na garagem não faz de você um carro. Tá? Então, morar dentro da igreja não faz de você um crente. É a vida, é a palavra, é a oração, é a experiência com Deus que nos transforma. Mas uma maneira de demonstrar que nós fomos transformados é porque nós temos prazer no culto. No culto. Domingo, o meu time está jogando, no mesmo horário do culto, eu vou para o culto. Depois eu vejo lá os gols, o replay, mas aqui é o meu prazer. Vai ter não sei o que, um evento, isso, aquilo. Se der eu vou, mas se for no horário do culto, eu vou ao culto. Esses dias eu tive uma experiência que eu tive que confrontar um rapaz, ele tinha um compromisso no culto e ele falhou o compromisso dele. Aí depois eu perguntei para ele por que ele havia falhado. Aí ele disse, não, é porque eu vendi uma mercadoria e eu marquei de entregar para o comprador tal hora, lá na frente de tal estabelecimento, e ele atrasou um pouco e aí no fim acabei perdendo de vir ao culto. Ele vendeu um objeto lá no site de venda, no horário do culto. Aí eu disse assim, meu querido, vamos conversar um pouquinho. Se o cara lá que queria comprar a tua ferramenta te pedisse para se encontrar com ele na hora da prova do Enem, tu deixaria de ir na prova para vender o produto? Ah não, pastor, eu ia fazer a prova. Eu ia vender depois. Eu falei, por que com Deus sempre fica para depois? Eu vou vender o produto, né? Semana que vem eu vou na igreja. Não, o meu compromisso, o meu prazer, a minha paixão é estar na casa de Deus. As outras coisas eu vejo depois. As pessoas normalmente não faltam aula, não faltam trabalho, não faltam no cursinho, não deixam de ir na festa quando estão com uma leve dor de cabeça. Mas se tiver um pouquinho de dor de cabeça, já é motivo para não vir à casa de Deus. E nós precisamos refletir sobre isso. Porque um cristão verdadeiro, convertido, ele tem prazer em estar na casa do Senhor. E aí eu trago um versículo para compartilhar com vocês, que é o de Hebreus 10, 25.
quando o autor aos Hebreus diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu tenho lido e analisado esse grupo que tem crescido no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, né? Que são os desigrejados, essas pessoas que estão em casa, que dizem que amam Jesus, que são convertidos, mas eles não precisam de igreja, porque eles são igreja em casa. Não, eu sou igreja aqui, eu ligo um louvor aqui no meu rádio, eu coloco uma pregação ali no meu computador, e aqui eu sou igreja, porque igreja não é o templo, igreja, eu sou igreja. E essa ideia de dizer que eu sou igreja, vocês sabiam que essa ideia está errada? Está completamente errada. Eu, o Igor, eu não sou igreja. Eu, o Igor, sou apenas o Igor. Agora, quando eu me junto a vocês num domingo para cultuarmos a Deus, nós juntos somos igreja. Mas eu sozinho sou só eu. Então essa ideia, não, igreja sou eu. Em casa, sozinho, você é igreja? Não. Igreja somos aqui, quando nos juntamos, nos reunimos. Então, valorize o momento de culto na casa de Deus. A comunhão, né? Esse encorajamento mútuo, né? Aqui nós nos encorajamos, nós nos abraçamos, aquilo que o pastor fez no começo, olha, vira para a pessoa do lado, né? Fala que é importante ela estar aqui, vamos juntos adorar a Deus. Nós precisamos uns dos outros. Em segundo lugar, então, o batismo. Eu até aceitei Jesus, mas esse negócio de me batizar, eu vou esperar um pouco mais, pastor. De vez em quando tem uns aventureiros lá que me acompanham, que vão aos cultos, e quando o negócio começa a ficar comprometedor, e a palavra seria exatamente essa, quando a coisa começa a ficar comprometedora, as pessoas não querem dar um passo a mais. É como aquele casalzinho de namorados que só quer desfrutar de um relacionamento, e às vezes até avançam o sinal, e os irmãos entendem do que eu estou falando, né? E fazem aquilo que não deveriam fazer durante o namoro, que era reservado para o casamento, acabam fazendo isso, mas quando o assunto é casamento, pula fora. Não, é muito cedo para eu me comprometer. E aí eu pergunto, né? Qual de nós aqui gostaria de ter um relacionamento que a pessoa diga para você assim, eu quero ficar contigo, mas assim, escondido, que ninguém veja que nós estamos juntos, tá? Porque talvez a outra pessoa é muito feia, né? Talvez. E aí o cara, ele tem vergonha de apresentar a namorada feia para os amigos, aí ele quer manter o relacionamento, né, escondido. Os meus amigos não podem saber que eu estou namorando contigo, tá? Não conta para ninguém. Tem pessoas que querem ter um relacionamento com Jesus, mas escondido. Não, eu não vou me batizar, porque daí se eu me batizar todo mundo vai saber que agora eu sou crente. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente. Que coisa complicada. E Jesus disse, olha, aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem vai se envergonhar dele diante dos anjos lá no céu. Por isso que é importante nós assumirmos publicamente um compromisso com Jesus. E o batismo não é outra coisa senão um compromisso público. Porque quando eu me batizo, eu estou dizendo para as pessoas que agora eu faço parte desse grupo aqui, e os interesses desse grupo são os meus interesses, e que eu também faço parte disso aqui. É um sentimento de pertencimento. Eu me sinto pertencente a isso aqui. Eu lembro daquela experiência com o apóstolo Paulo no naufrágio. O capitão do navio estava preocupado porque eles iam todos morrer, e Paulo chega na embarcação e diz assim, fica tranquilo, porque ninguém vai morrer, somente a carga será perdida, porque nesta noite o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me falou essas palavras. Olha que interessante. O anjo do Deus de quem eu sou, pertencimento, e a quem eu sirvo, né? Compromisso, trabalho. Essa era a visão paulina a respeito de Deus. E aí talvez, se algum dos queridos amados irmãos que estão aqui tem visitado a igreja, mas ainda não pensou sobre o batismo, o momento é esse. Repense, pense com carinho, repense sobre isso, porque o batismo é dizer publicamente que você ama Jesus. E não tem como dizer escondido, tem que dizer diante de todas as pessoas. Tem um texto aqui então, só para embasar a ideia, que é o texto de Marcos 16, que é o da grande comissão, na visão de Marcos: quem crer e for batizado será salvo.
mas quem não crer será condenado. Mas nós temos ensinado que o batismo não salva. Nós falamos isso. A gente cita, inclusive, o ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus, que foi para o céu sem ser batizado, lembram disso? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não desceu da cruz, batizou ele e depois voltaram na cruz. Não. Morreram ali, Jesus ressuscitou e ele foi para o paraíso com Jesus. Então não é o batismo que salva, isso é verdade. Eu não sei se eu te contei isso, pastor Rodinei, o primeiro fruto de São Leopoldo estava fazendo estudo para o batismo e faleceu antes da data do batismo. Mas eu tenho a plena convicção que aquela irmã, a irmã Fernanda, foi para a eternidade com Jesus. Aleluia. Quando eu visitava ela no hospital, ela dizia assim para mim, uma senhora, jovem senhora, 34 anos, dizia assim para mim, pastor, se Jesus quiser me levar hoje, eu estou pronta. E eu dizia, irmã, que negócio é esse de Jesus levar, nós vamos orar e tal, fica tranquila, é só uma cirurgia aí na vesícula e tal. E houve uma complicação e a irmã partiu. Mas eu tenho certeza que a irmã foi para a eternidade, independente de ter se batizado. Mas a diferença é que ela queria se batizar. Ela só não batizou porque não teve tempo para o batismo. É diferente daquele que vem visitando a igreja e está pulando, se esquivando, se escondendo, fugindo do batismo. Quando não dá tempo, mas Deus conhece a sinceridade e a intenção do coração. Agora, aquele que não quer o batismo, ele está dizendo que ele não quer Jesus. Quem crer e for batizado, são duas coisas que precisam estar juntas. A fé, ou seja, crer, e o batismo, uma profissão, né? Dizer para os outros que agora eu creio em Jesus. Mais uma. Temos aqui então a Santa Ceia, irmãos. Um crente de verdade, uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, que houve uma conversão, essa pessoa ela tem maior temor pelo momento da ceia. Não é medo. Não é medo da ceia. Tem gente que tem medo da ceia. É temor. É contrição. É valorizar o sacrifício de Jesus. É nos achegarmos num culto de ceia, pegarmos o pão, pegarmos o suco e entendermos que o corpo de Jesus sofreu no nosso lugar e que o suco representa o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. É temor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Nos diz a palavra. Agora tem crente que não tem o mínimo temor com a ceia. Quer dizer, nem sei se é crente, né? Se a pessoa não tem o mínimo temor com a ceia, não sei se dá para chamar de crente. Tem pessoas que não têm o mínimo temor no seu coração em relação à ceia. Para ele, participar da ceia e pegar um copo d'água ali, ou comer uma bolachinha recheada, é a mesma coisa. Não há um quebrantamento de espírito. Não há aquele choro da alma. Não há mais aquela emoção. Quando nós deixamos de nos emocionar com a mesa, com a ceia do Senhor, alguma coisa está errada em nós. Porque o partir do pão deve nos comover. Quando os discípulos que estavam a caminho de Emaús foram encontrados por Jesus e Jesus na mesa com eles partiu o pão, seus olhos se abriram, diz a palavra. E aí então eles perceberam que era Jesus que estava com eles. E um olhava para o outro e dizia: não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra? A ceia do Senhor é um termômetro para nós. Tem gente que inclusive não vem no culto de ceia. É só mais um culto. Não preciso. Mês que vem tem de novo. E aí a gente tem que começar a pensar sobre essas pequenas coisas na nossa vida que às vezes vão trazendo grandes prejuízos para nós. E aí eu tenho um texto aqui também que Jesus, na hora da ceia com seus discípulos,
nos diz a palavra, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E aí depois o apóstolo Paulo, no capítulo 11, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer: porque todas as vezes que comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu tenho falado em São Leopoldo, a ceia é um evento evangelístico. Vocês sabiam? Ah, tem evento evangelístico lá na sua igreja, pastor? Tem. A ceia. A ceia é um evento evangelístico, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E quando a pessoa vem ao culto e ela participa conosco, mesmo não tomando a ceia, porque eu deixo claro quem que pode tomar a ceia e quem que não deve tomar a ceia, mas ela está vendo a igreja tomando a ceia. E ela vai de novo ouvir essa mensagem de que alguém morreu no seu lugar e pelos seus pecados. E nós estamos nesse momento participando disso. E o participar disso acaba se transformando vida nas nossas vidas. O teólogo Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, ele trabalha um capítulo inteiro chamando a ceia do Senhor como um dos meios de graça na igreja. Ceia, batismo, e outros ritos, mas a ceia é um meio de graça na vida da igreja. E o crente de verdade, ele não perde ceia. Olha, tem que estar muito ruim o tempo, ele tem que estar muito doente, muito febril, para ele deixar de tomar a ceia do Senhor. Não é por qualquer besteira, não. Precisamos refletir sobre isso. Bom, o evangelismo. O evangelismo também é uma maneira de nós percebermos na nossa vida se fomos de fato alcançados pelo Evangelho, se fomos de fato transformados, porque uma das coisas que a gente observa, o pastor Rudinei já deve ter passado por isso no ministério, quando a gente está com um novo convertido na igreja e esse cara está enlouquecido porque ele quer falar de Jesus para todo mundo. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. E essa é uma das, não é a única, mas é uma das maneiras de nós percebermos a conversão na vida de uma pessoa. Uma pessoa que diz ter se convertido, uma pessoa que diz ter se convertido, mas não sente o mínimo desejo de compartilhar a sua fé com outras pessoas, tem que repensar a sua conversão. Ontem eu falei do Felipe e do Natanael, né? E aí até tinha o Natanael aqui, né? Tá aqui o Natanael, ali o Natanael, né? O que Felipe foi fazer? Foi falar para Natanael: olha, achamos, acabei de achar, achamos o Messias. Você já achou o Messias? Você já foi achado pelo Messias? E quantas pessoas sabem disso? Para quantas pessoas você já falou isso? Eu tenho vergonha de falar de Jesus. E aí a gente tem que começar a analisar. Eu falei uma frase, acho que até postei essa frase: as eleições de 2018, elas me deram uma prova de que os crentes não sentem vergonha. É má vontade mesmo. Porque para falar do candidato A, B ou C, estão lá. Botam um filtro na foto do perfil, né, compartilham frases, vídeos, isso e aquilo. Para isso, tem coragem. Agora, para falar de Jesus, eu sou tímido, eu não sei falar. Olha Moisés aí, eu sou pesado de língua. Mas para outras coisas não tem. Para falar do Grêmio ou do Inter não tem problema. Mas para falar de Jesus tem. E aí a gente tem que pensar nisso. Será que de fato nos convertemos? Será que acreditamos no poder do Evangelho, no poder salvador dessa palavra que nós falamos, né, que lemos, que ouvimos no culto? Se eu creio no poder do Evangelho, por que eu não falo para outras pessoas? Talvez eu não creia tanto assim. Talvez eu acredite que Deus não é tão poderoso assim para transformar
o alcoólatra, o drogado, esse ou aquele, né? Talvez eu tenha alguma dúvida no meu coração. Agora, se eu creio que essa palavra, ela é totalmente poderosa para transformar um pecador, então eu vou falar dela. Ah, mas eu falei e o fulano não se converteu. Bom, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu só prego, né? Eu anuncio, eu falo, eu oro por aquela pessoa e deixo Deus fazer a parte dele, né? Deus faz a parte dele. Você crê nisso? Amém. Então fale de Jesus. E aí tem um versículo aqui, então. Portanto, vão e façam discípulos. Qual é o chamado da igreja? É fazer discípulos. Todos nós temos que falar. Ah não, mas eu não sou evangelista ainda. E quem disse que tem que ser evangelista para falar de Jesus? Eu não sou diácono. Eu não sou líder de departamento. Eu não tenho uma célula. Eu não vou falar. Todo crente é chamado para falar de Jesus. É para todos. Para todos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam. Né? É o famoso ide, né? Ide por todo mundo. E talvez vocês já ouviram isso, a palavra grega ali, ide, dá a ideia de continuidade, indo e pregando, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para casa, indo para o mercado, né? Indo, né? Essa continuidade, o imperativo ali. Tá? E eu acho que tem mais uma, última, mas não menos importante, que também é algo que nos testa, é algo que faz a gente pensar se de fato houve uma conversão. Contribuição. Dinheiro, é sobre isso que eu vou falar. Eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro. Eu sou contra aqueles pastores, aqueles ministérios que ficam lá abusando do texto bíblico para tirar dinheiro do povo. Agora, eu também não vou deixar de pregar o que a Bíblia ensina sobre contribuição. E uma coisa interessante, o pastor falava antes sobre as despesas da igreja, né? O dinheiro para pagar as contas não vem do governo. Embora tenha alguns pastores aí que fazem aliança com o político. Não é o meu caso, não tenho nada a ver com isso. Né? O dinheiro para pagar as contas da igreja não vem do governo, não vem do partido, não é patrocínio, né? Que nem os clubes de futebol têm patrocínio. Eu vim aqui com a camiseta da marca tal, né? Que eu estou aparecendo na internet agora, estou famoso, e aí a igreja vai receber lá uma quantia porque, né? Agora, irmãos, eu estou tomando então essa água aqui da marca tal, né? Ó, aí os patrocinadores, não é programa de rádio. Né? Tá? Da onde que vem o dinheiro, irmãos? A igreja também, embora a gente possa fazer, que nem ontem a gente participou aqui no lanche, mas a igreja não tem fins lucrativos de fazer coisas para vender, né? Não é uma empresa. A igreja sobrevive da contribuição do povo de Deus. E muitas vezes a gente percebe que a gente faz tão pouco no reino de Deus porque o povo de Deus contribui pouco. A gente tem desafios incalculáveis. Nós temos projetos missionários para todo o estado. A Batista Independente, a nossa denominação, ela não está presente nem em 20% do nosso estado. São 496 municípios, nós estamos em 90 e poucas cidades. Só faltam 400 cidades para serem alcançadas. Só 400. O que falta? Vontade? O que falta? Gente? Vou dizer para vocês o que falta. O que falta é dinheiro. Porque o povo tem dificuldade em contribuir. O povo diz que ama Jesus, mas não ama contribuir na obra de Deus. Você já consegue imaginar um casamento, Gelson? Você chega e diz para Sabrina assim: amor, eu te amo, mas seguinte, as contas desse mês é contigo. Te vira, né? Luz, água, internet, isso aí não é problema meu, é problema teu, mas eu te amo, tá? A
gente fala, eu amo Jesus, eu amo a obra de Deus, eu amo a casa do Senhor, mas quando o assunto é colocar a mão no bolso e contribuir, não, mas tem outros irmãos lá que vão dar. Tem uns irmãos ricos lá que vão dar. E é incrível que a palavra de Deus ela não seleciona pessoas, é só os ricos que dão oferta e dízimo, os pobres não precisam. Vocês lembram de quando uma viúva pobre foi ofertar lá as suas moedinhas e Jesus olhou ela ofertando e Jesus disse, não, a senhora vai dar sua última moeda, coitada, a senhora é viúva, não precisa, deixa que os outros... Não, Jesus não falou isso. Jesus deixou ela dar a oferta e usou o exemplo dela e falou para os discípulos, estão vendo aquela mulher lá, ela deu tudo o que tinha. Jesus não apenas deixa ela ofertar, como faz disso uma aplicação do seu ensinamento. Então, não é a questão de ter, porque tem pessoas que têm muito e são mesquinhas. E tem pessoas que não têm nada e que também são mesquinhas. Também são avarentas. Então, a questão não é quem tem muito, quem tem menos, quem é empresário e quem não é. A questão é nós sermos liberais. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, aos Romanos, ele diz assim, aquele que contribui, faça com liberalidade, com desprendimento, com prazer, com alegria. É assim que a gente contribui na obra de Deus. Sabe por que para mim é uma alegria contribuir na obra de Deus? Porque eu sei que enquanto eu estou contribuindo na obra de Deus, mais uma igreja permanece com as suas portas abertas. E se mais uma igreja permanece com as suas portas abertas, o Evangelho está sendo anunciado. E se o Evangelho está sendo anunciado, pessoas que precisam ouvir receberão essa palavra e serão transformadas pelo Evangelho. Se um dia, lá em março do ano 2000, eu entrei numa casinha que era metade desse espaço dos irmãos aqui, olha, até menos um pouquinho, mas era uma casinha, com a porta aberta, e pregando o Evangelho, eu entrei ali e ouvi a palavra porque pessoas estavam contribuindo para manter aquele lugar, pagar água, luz, o terreno, eles tinham comprado o terreno parcelado, tinha lá, todo mês que pagar o terreno, tinha um pastor ali que também trabalhava em tempo integral, e eu fui beneficiado com isso. A gente vive uma época em que as pessoas são beneficiadas, elas ouvem a palavra, elas vêm para a igreja, o ambiente climatizado, bebem a água, né? Recebe a visita do pastor, o pastor não cobra. O pastor não cobra, irmão. Não é um taxista que vai na sua casa e diz, a corrida deu tanto. Não é uma consulta lá que você senta lá com um profissional da área da saúde e tem que pagar. O pastor vai lá, ora. Muitas vezes, independente do horário, as pessoas são beneficiadas, mas elas não querem se comprometer financeiramente. E a gente tem que repensar isso. Se de fato amamos Jesus, amamos a sua obra, se acreditamos no poder da pregação do Evangelho, e se nós acreditamos nisso, nós temos o prazer em contribuir, porque nós queremos que a casa de Deus continue aberta e o Evangelho continue sendo anunciado. Esse que deve ser o sentimento do coração de todo crente. E aí tem um versículo aqui, Paulo aos Coríntios, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, né? Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, viu? Independente, o que ganha muito, o que ganha pouco, é proporcional. E é por isso que a gente adota 10%, porque 10% não é pesado para ninguém, é a mesma fatia. Né? Se tem um irmão na igreja que ganha 10 mil e tem um que ganha 1.000, qual que dá o salário, qual que dá o dízimo mais alto? Nenhum, é igual, porque é 10% para cada um. 10% dele e 10% meu. Então é proporcional, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer a coleta quando eu chegar. Com as orientações de Paulo, eu teria muitos outros textos para passar para vocês, para conversar com vocês sobre a importância da contribuição. A importância da contribuição. Aí eu fico na internet, às vezes, olhando uns crentes lá, que vão para o Facebook ou para outras redes discutindo o dízimo. Não, porque o dízimo é do Antigo Testamento, do Novo Testamento não precisa dar dízimo. E eu falo, gente, não querem dar? Não precisa. Você não quer dar? Se Deus não tocou no seu coração, você não entendeu ainda, não precisa dar.
mas também não precisa brigar contra. Não precisa ir para as redes sociais lá discutir, que não precisa. Gente, sinceramente, talvez eu esteja falando aqui, talvez alguns irmãos tenham ainda uma dificuldade nessa área, ainda não conseguiu ser dizimista, ainda está lutando com isso, tudo bem. Eu vou dizer para vocês, eu nem sempre fui dizimista fiel. Também tive as minhas crises e também precisei ser trabalhado por Deus nessa área. Uma coisa é você não conseguir dar, outra coisa é você ficar dizendo que não concorda e que o dízimo não está na Bíblia. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser humilde e dizer assim, olha, eu não estou conseguindo dar o dízimo, mas o problema está em mim. Outra coisa é você vir na igreja e dizer, eu não dou dízimo porque eu não concordo com esse pastor. Ué, não concorda com o pastor, vai congregar em outro lugar, mas dá o dízimo. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, eu estava lá naquela igreja lá, mas eu não concordo com o dinheiro, a maneira como eles aplicam. Não é problema meu. Eu não concordo com a maneira como o nosso governo aplica o dinheiro, mas o imposto eu pago todo mês. Mas não concordo, mata lá, né? O leão dá uma mordida lá todo mês. Eu não concordo na maneira como é aplicado. Aí na igreja a gente, eu não concordo. Compraram ali um negócio que eu não concordei, então eu não vou dar dízimo. A gente precisa repensar se houve uma conversão na nossa vida. Vocês estão dispostos a fazer essa reflexão, a repensar comunhão, batismo, ceia, evangelismo e contribuição? São só esses, Igor? Não, teriam mais coisas que a gente poderia repensar. Mas se a gente acertar esses 5 aqui, já estamos no caminho certo. Já estamos no caminho. Vamos ficar de pé, a gente ora e eu passo a palavra e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo em que estive aqui com esses irmãos, esse culto de louvor ao Teu nome, Pai querido. Como é importante a Tua igreja se reunir em adoração a Ti. Foi para isso que nós fomos criados, Pai. Para render as nossas vidas com devoção, com amor, com dedicação no altar do Senhor. E fomos, Pai querido, confrontados pela Tua palavra. A Tua palavra faz isso mesmo, ela nos consola, mas ela também nos confronta. Ela fala de bênçãos, mas ela também fala de responsabilidades. E nesta noite nós ouvimos a respeito de responsabilidades que temos contigo e com a Tua obra. A Tua palavra também nos diz, Senhor, que o Senhor disciplina, que o Senhor exorta aquele a quem o Senhor ama. Eu tenho a plena convicção que esta palavra ela não vem para constranger ninguém. Essa palavra não vem para dar nos dedos de alguém ou para dar na cara de alguém. Não é essa a proposta. A Tua palavra ela sempre vem com a intenção, Senhor, de nos corrigir, de nos exortar no sentido de nos trazer para perto, de nos aproximar de Ti. Como a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque se não fosse pela Tua palavra nós estaríamos fazendo tudo errado. Mas quando nós nos debruçamos na Tua palavra, ela nos ensina. O Senhor fala conosco através dela. A nossa fé ela é fortalecida. Nós somos edificados em Ti através da palavra, Senhor. E nesta noite nós ouvimos uma palavra que fala a respeito dos nossos compromissos. Eu sei que os irmãos aqui têm ouvido a palavra de Deus através do servo do Senhor nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem sido pregada nesse púlpito. E que possamos, Pai, abrir de fato o nosso coração e nos deixar transformar em áreas que precisam ser transformadas. E que não sejamos mais relutantes como crianças birrentas, que muitas vezes estão batendo de frente com um princípio que não é humano, um princípio que é divino. A Tua palavra, Senhor, não fala de coisas desse mundo, a Tua palavra fala de coisas que são celestiais. Nicodemos não entendeu isso. E Jesus disse para ele, Nicodemos, tu não está entendendo coisas simples, como tu vai entender se eu te falar das celestiais? Abre o nosso entendimento, Senhor. Rasga, Senhor, o nosso coração, para que Tua palavra tenha total sentido nas nossas vidas, Pai.
É o que eu te peço, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, foi um prazer. Que Deus abençoe vocês. Pastor Rudinei, Mari, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Bem, obrigado, pastor Igor. Com certeza que algo entrou no nosso coração. Amém? Amém. A parte do Senhor veio e está certinho no nosso coração. Você pode se assentar. E quero dizer para você que Deus, Ele tem com certeza algo especial e preparado para cada um de nós. E às vezes a gente pode até se questionar, mas por quê? Quando? Né? Mas Deus tem o momento e a hora certa para fazer o propósito dele acontecer na nossa vida. Muitas vezes o que falta é uma decisão nossa para que o projeto de Deus se cumpra. Então, que essa palavra que o pastor trouxe, que ela possa se cumprir na tua vida, que possa acontecer uma mudança, algo na área que você precisa, mas partindo de você a decisão, de que você busque do Senhor a mudança verdadeira. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe cada vez mais e mais seu ministério. Leva um grande abraço nosso lá para a igreja, né? Os irmãos que a gente não conhece. Deus pode permitir a gente conhecê-los lá, né? Um momento desses. Glória a Deus. As crianças têm uma apresentação, né? Eles querem apresentar algo aqui. A Johanna, quando desce com as crianças, já sabe, né? Ela sempre está inventando alguma coisa. Enquanto eles não vêm, eu quero convidar você para a próxima terça-feira, às 19h30, estar vindo para nós juntos orarmos aqui, né? Eu, nessa terça-feira, não vou estar. Vou escalar alguém para estar trazendo a mensagem, né, a palavra do Senhor. Mas o ministério vai estar aqui, os irmãos que trabalham na obra do Senhor vão estar aqui. Inclusive, quero que você olhe, vou estar indo levar o meu pastor lá em Porto Alegre. O pastor Edilon e Mandeusa vão ir para a Bahia. E vão ir para onde? Jequié, das almas, né? Histórias que quem é de lá conhece muito bem do que eu estou falando. Né? São histórias que o pastor conta e a gente se alegrou em alguns momentos e agora vai renovar essas histórias. Vai ficar 15 dias lá. Então eu gostaria de convidar você, antes das crianças estarem vindo aqui, para nós estarmos orando. Tem aqui a Letícia, que está nos diazinhos, né? Já entrou nos últimos dias, né? Agora daqui para frente está na vontade de vir aí. Então pode ser essa semana, pode ser hoje, né? Pode ser amanhã, pode ser então, né? Deus é que sabe a hora certinho. E a Bruna também, né? Também está grávida, né? Está aí com dois filhos, o terceiro já completou o terceiro. Da quantidade de crianças? Então, antes das crianças apresentarem, eu quero convidar você para nós estar orando. Talvez tenha mais alguma irmã aqui que esteja com o seu ventre, né, com alguma criança aí dentro, ou gostaria, inclusive, né, de dizer assim para Deus: ah, Deus, eu estou com inveja santa da Letícia e da Bruna, me ajuda que eu engravide também, ser casado, né, tudo certinho, então eu gostaria de engravidar. E aí eu quero estar orando, convidar a Letícia e a Bruna vir aqui na frente para nós estar orando por vocês e também havendo mais alguma irmã casada, deixa bem claro, né, e ter também, né, essa oportunidade de ter filhos. Eu gostaria de convidar você também a estar recebendo essa oração. Podemos ficar de pé? Eu quero convidar a minha esposa, que é mãe, né, que já me deu alegria já de ter, né, ter uns filhos. Então, para que ela esteja levantando a voz de oração, orando por essas duas. E você que gostaria, ficou meio constrangido, vou lá na frente, né? Ó, o que o marido vai pensar? Então, apenas faça uma coisa, apenas coloque a tua mão assim sobre o teu ventre, tá? E a oração dessa mulher aqui, tem muitas pessoas que já foi alcançada. Se ela fizer um sapatinho de lã e presentear alguém, já pode começar a comprar as coisas, que é impressionante. Vamos orar junto com a pastora. Convido a todos a estarmos orando por essas. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida da Letícia e da Bruna, Senhor. O Senhor abençoa o ventre delas, meu Deus, colocando a vida da Helena diante de Ti, meu Deus. Que ela venha, Deus, com saúde, trazer alegria para a família, para a igreja, Senhor. O Senhor vai estar preparando o momento, Senhor. Dá, Senhor, para a Letícia, Senhor,
receber na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. E aí, com a excelentíssima do lado, estava com os olhinhos disfarçados. Glória a Deus, Deus abençoe. E o Renan pediu para as cadeiras um pouquinho mais para trás, mas as cadeiras você vai me ajudar a puxar elas. Pode ser? Pode ser, um pouquinho mais. Eu vi o Bruno com a mão assim. Amém. A Yolanda e as crianças hoje, as paredes se você consegue sentar aí, mesmo as cadeiras, pode ser sentado. Vamos lá, Yolanda. É aquelas mesmo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi um pincel do autor. O maior pintor está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e
pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Glória a Deus. Mas pensa no Felipe, esse garantiu lá, não deixou para envergonhar, né, irmãos? Só a meninada ali, o Felipe no meio, Felipe, é isso aí, ó. Glória a Deus, representando, claro, o Senhor Jesus, né? Irmãos, nós vamos finalizar por aqui, mas você vai ir para casa e você vai ir para casa com a convicção e a certeza que você leva algo assim, algo de Deus, uma ajuda, um fortalecimento para você enfrentar essa semana, cabeça erguida e dizendo: eu sou vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos finalizar então essa reunião. Eu gostaria de convidar vocês a pôr em pé e para que você pudesse, junto comigo, estar erguendo a sua mão lá para o lado da sua casa, aonde tem alguma pessoa que, quem sabe você saiba que está passando alguma dificuldade. Nós tivemos a Débora, né, que está passando alguns probleminhas ali na saúde. Que Deus possa estar alcançando ela lá onde ela está, na casa dela, o irmão Renato, Débora, Verônica, o Mateus, a irmã Grace também está passando um momento difícil na saúde, né, ali a irmã Pamela. Colocar diante do Senhor a vida desses irmãos e irmãs, né? Deus, nós agradecemos, Pai, de uma forma especial nessa noite, pela vida do pastor Igor, que esteve aqui conosco, ministrou sobre as nossas vidas uma excelente palavra vinda diretamente do teu trono, Pai. Deus, te agradecemos pela vida dele, da Bruna, Senhor, da família deles. Agora, Deus, nós queremos colocar, Senhor, também os nossos irmãos e irmãs, aqueles que, quem sabe, gostariam de estar aqui e não puderam por um momento, quem sabe, de enfermidade, alguma situação que estão enfrentando. Aonde eles estiverem, alcança eles, papai. Cuida, Senhor, da saúde, que ela seja restaurada e que eles possam, Senhor, no próximo momento estar junto conosco, Pai. Deus, quero colocar ali, Senhor, a irmã Cilei, colocar a Mano, o Valdir, colocar, Senhor, esses irmãos que, Deus, não estão aqui conosco nessa noite. Pai, entregamos diante do Senhor a vida de cada um deles. Colocamos também aqueles que, quem sabe, ficaram lá nas suas casas, nas casas dos irmãos, e agora, quando eles voltarem para lá, eles possam ser a luz que brilha no mundo, a luz que faz a diferença, levar amor, levar compreensão, levar paz para dentro daquele lar. Usa esse irmão, essa irmã como um canal do Senhor lá dentro da casa deles, que eles sejam, Senhor, testemunhas vivas do teu amor nessa terra, alcançando seus familiares, também os seus amigos, os seus vizinhos, até mesmo, Senhor, porque não os adversários, os inimigos, aqueles que não gostam deles. Ajuda eles a alcançarem essas pessoas também com um bom testemunho, porque tu és o Senhor, Pai. Deus, nós oramos e entregamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você pode dar um abraço em alguém, né, e desejar a paz do Senhor sobre a vida desse irmão. Toma a paz, Senhor.